Olá, meu nome é Helena, eu sou graduanda em Engenharia Química pela Universidade Federal de Lavras e eu realizei esse estudo em conjunto com a professora doutora Renata de Aquino. E nós estudamos a secagem de talos e folhas de couve em camada de espuma. Bom, uma grande quantidade de alimento é perdida anualmente e o elevado conteúdo de umidade desses elementos é um dos principais fatores para sua deterioração. Isso porque a água participa de reações químicas ou enzimáticas de deterioração e também permite o crescimento de micro-organismos que degradam esse alimento. Portanto, a secagem é uma técnica, é uma alternativa para aumentar a estabilidade e a validade de produtos alimentícios. A secagem em leito de espuma é uma técnica que consiste em transformar um alimento líquido ou semilíquido em uma espuma, através da adição de agentes espumantes e da incorporação de gás, que normalmente é o ar. Em seguida, essa espuma é submetida à secagem sob ar quente e o produto final obtido é um pó leve, poroso e de fácil reidratação. E essa técnica, ela é simples, rápida devido à estrutura da espuma e ela pode ser realizada sob temperaturas mais baixas, o que mantém a qualidade nutricional do alimento. A couve, ela é um alimento funcional que traz diversos benefícios à saúde humana e ela é amplamente conhecida e consumida na culinária brasileira. Portanto, esse trabalho, esse estudo, se baseia em obter um pó de couve, obtido através da secagem em camada de espuma desse alimento, sendo que esse pó posteriormente pode ser adicionado a sucos, vitaminas, sopas, massas, entre outras preparações alimentícias. Esse trabalho tem como objetivo estudar a secagem de talos e folhas de couve em camada de espuma e avaliar a influência de diferentes temperaturas e espessuras de camada fina no conteúdo de umidade final do material. Inicialmente, foi feita a higienização dos talos e folhas de couve em solução aquosa de hipoclorito de sódio. Em seguida, o alimento foi processado em um liquidificador comum com água destilada, em proporção máxima de aproximadamente 1:1. Ao final desse processo, foi obtida uma polpa. Essa polpa foi transformada em uma espuma através da incorporação de hemustab em 3 diferentes concentrações máxicas, e essa mistura foi agitada através de uma batedeira doméstica por um período de tempo de 10 minutos. Em seguida, foi feita a caracterização, tanto da polpa quanto da espuma. A massa específica foi determinada por piquinometria, o pH determinado por um pHmetro digital, a estabilidade da espuma foi obtida através de uma técnica proposta por Barmore com algumas modificações, e a cor foi determinada através de um colorímetro Minolta. A secagem foi realizada sob 9 condições experimentais diferentes, variando 3 temperaturas, 50, 70 e 90 graus Celsius, e 3 espessuras, meio, 1 e 1,5 centímetros. Essa espuma foi disposta sobre uma bandeja de alumínio e esse conjunto foi levado a uma estufa com convecção de ar. De 20 em 20 minutos esse conjunto foi pesado até que não houvesse mais variação da massa por 3 pesagens consecutivas. Nesse ponto foi assumido que o material alcançou a sua umidade final, que também foi considerada como a umidade de equilíbrio do material do produto final. Ao fim desse processo, o material presente na bandeja foi raspado com uma espátula de alumínio e ele naturalmente se desfez e se apresentou como um pó, como é possível ver pela figura 11. Esse pó foi levado a uma balança determinadora de umidade para que fosse possível obter a umidade de equilíbrio do material. Também foi obtido o adimensional de umidade e aos resultados experimentais foram ajustados 5 modelos matemáticos diferentes: Lewis, Page, Henderson e Pabst, logaritmo e Midili, e também foi obtida a taxa de secagem. Bom, e o que foi obtido como resultado? Primeiramente, analisando a massa específica e a expansão.
A massa específica da polpa ficou em torno de 1 grama por ml, enquanto a massa específica da espuma foi consideravelmente menor. A massa específica e a expansão da espuma estão relacionadas porque quanto mais ar é adicionado à espuma, mais ela se expande e menor a sua densidade. E essa característica ela é desejável durante o processo de secagem em camada de espuma, porque isso significa que há uma maior interface gás-líquido e isso aumenta a transferência de massa. Portanto, esse foi o critério para escolher a melhor formulação, que nesse caso foi a com 2,5% de Amustab. Com relação à estabilidade, para as três temperaturas estudadas, a estabilidade da espuma manteve-se alta, com valores acima de 94%. Isso demonstra que o Amustab, além de uma expansão elevada, também garante uma estabilidade elevada para a espuma, o que é desejável, o que é, na verdade, necessário para uma boa secagem em camada de espuma. Com relação ao pH, não houve uma variação significativa, visto que a diferença entre os valores está dentro da faixa de desvio. Isso mostra que o Amustab não altera a acidez do alimento. Com relação à cor, foi notado um clareamento considerável da espuma com relação à polpa, visto o aumento da coordenada L asterisco, que representa a luminosidade do material. A coordenada A asterisco, que representa a transição entre o verde para valores negativos e vermelhos para valores positivos, manteve-se negativa e ela aumentou com relação à polpa. Isso significa que o processo de formação da espuma aumenta a tendência à coloração verde. A mesma interpretação pode ser feita para a coordenada B asterisco. Foi notado um aumento da coordenada B asterisco, o que atesta uma tendência à coloração amarela com a formação da espuma. Bem, com relação à secagem, foi notado que maiores temperaturas e menores espessuras levaram a uma secagem mais rápida. Isso já era esperado porque uma menor espessura significa que há uma menor quantidade de material a ser seco e uma maior temperatura significa que há um maior gradiente de temperatura e uma maior força motriz para o processo de transferência de calor. O adimensional de umidade plotado com relação ao tempo indica esse comportamento e, além disso, indica que os resultados de secagem foram reprodutíveis, os desvios foram pequenos e também foi possível perceber que o modelo de Midili foi o que melhor descreveu os resultados experimentais. Com relação à taxa de secagem, foi possível perceber que a variação de temperatura foi o que causou uma variação considerável na taxa de secagem, enquanto a variação proporcionada pela diferença de espessura manteve semelhante, levando em consideração a faixa de desvio. Além disso, foi possível perceber que há um predomínio do período de taxa constante, o que indica que provavelmente o mecanismo convectivo é o mecanismo que controla o processo de secagem. Em relação à umidade final dos pós, foi notado que com uma maior espessura e uma maior temperatura, a umidade diminuiu. Esse comportamento ele era esperado com relação à temperatura, porque, novamente, significa um maior gradiente de temperatura e uma maior força motriz para o processo de transferência de calor. E com relação ao comportamento observado pela espessura, é possível que isso tenha sido influenciado pela formação de uma crosta que se formou sobre o material seco. Essa crosta ela foi observada em todas as condições, mas é possível que essa crosta tenha se formado mais rápido sobre as bandejas com uma espessura de camada de espuma menor. E, possivelmente, essa crosta pode ter dificultado o processo de remoção de umidade. De qualquer forma, a umidade se manteve abaixo do que é especificado pela legislação brasileira para produtos vegetais secos, que é de 12%. Então, o que é possível concluir com esse estudo?
é que a espuma com 2,5% de Hemustab foi a que se mostrou mais adequada para secagem e que houve uma variação notável de massa específica e da cor da espuma com relação à polpa, enquanto a adição de emulsificante não alterou a acidez do alimento. Os resultados da secagem foram reprodutíveis e o modelo de Midili foi o que apresentou o melhor ajuste. As variações de temperatura e espessura de camada fina influenciaram o tempo total de secagem, enquanto a variação da temperatura foi a que apresentou considerável influência na taxa de secagem. A umidade final aumentou com a diminuição da temperatura e da espessura, e de qualquer forma, os pós apresentaram umidade abaixo do limite estabelecido pela Anvisa, que é de 12%.